Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Bananados. Esse é o episódio 159. Eu sou Emanuel Negromonte e o assunto de hoje é psicanálise. E para falar sobre esse tema muito curioso que particularmente eu adoro, trouxemos aqui a psicanalista, mas vocês vão saber que é muito mais que isso, Romanelli Reis. Seja muito bem-vinda ao Abananados. Obrigada, obrigada a todos vocês. Como você disse, um pouco mais, né, do Sim. que psicanalista. Eu começo a minha trajetória como bióloga, formada pela UFPB e professora há 20 anos, né? Então eu tenho 20 anos de experiência de sala de aula. E a psicanálise, ela entra, nesse complemento que eu tenho de paixão por vidas, paixão pela mente, paixão por desenvolvimento pessoal. E depois a neurociência do comportamento, porque é impossível a gente tratar com o ser humano sem se interessar por esse comportamento, né? Então, hoje eu sou psicanalista, clínica, atendo, mas com esse foco muito maior na neurociência do comportamento, voltada aí para empresários, empresárias, empreendedores. Então, a gente vai conversar bastante aí sobre isso. Essa conversa de hoje vai render bastante. E claro, para você também que está nos ouvindo pelo Spotify, eu tenho certeza que você vai amar. E para começar, eu queria apenas que você se apresentasse um pouquinho, natural de onde, se é daqui de Bananeiras mesmo, como é que você veio parar aqui em Bananeiras, caso não seja daqui. Eu sou paraibana, mas sou de Uhum. João Pessoa, natural de João Pessoa, só que eu já morei em tantos lugares. Nos primeiros 11 anos de vida, eu morei em Recife, depois fomos como família para Salvador, morei em Salvador, Bahia, 8 anos, e aí sim, eu vim para João Pessoa para morar pela primeira vez, porque eu nasci e não fui morar em João Pessoa, né? Nasci já em Pernambuco, dali fui para Recife, dali Salvador, então vim para João Pessoa. Passei 15 anos em João Pessoa, e aí Deus me chamou para um tempo no Rio de Janeiro. Voltei para João Pessoa e Deus me chamou para um tempo em Belo Horizonte. E voltei, né, para João Pessoa. Sempre essa volta para João Pessoa. E um dia as coisas saíram do lugar. Meus pais já moravam aqui em Bananeiras, eles também são naturais de João Pessoa. Moram em Bananeiras por uma escolha de trabalho do meu padrasto e por uma qualidade de vida mesmo. Eles buscaram qualidade de vida na cidade. Não precisa nem dizer por quê, né? E então a minha vida, ela deu assim uns 180 graus em termos de saúde mental. E foi um processo muito difícil, foi um processo muito doloroso. E eu estava em João Pessoa, eu morava só nessa época. E aí veio, né, em Deus, eu digo que em Deus, essa pensamento, por que não morar em Bananeiras? Só que eu achava que seria assim, ai, para sempre. Eu sempre tive o sonho, desde pequena, porque meu pai tinha granja, tinha sítio, tinha essas coisas. E quando eu ficasse bem velhinha, ter a minha casinha no campo, o meu chalé. Mas Deus, aprove a Deus fazer com que isso se realizasse agora, né? Eu na metade da vida, eu digo que eu tô na metade da vida, né, com 44 anos. E então eu vim curtir esse chalé e tem sido uma temporada muito boa para essa reconexão comigo mesma e é um restart, né, na minha profissão. Eu deixo de ser completamente, né, professora, deixei isso e essa decisão eu tomei aqui, em Bananeiras, para me dedicar tão somente, exclusivamente à psicanálise com neurociência, ao cuidado da mente. Então, essa clareza mental é fruto dessa vida aqui em Bananeiras, que é uma vida com mais qualidade de vida, né? Fora que o custo de vida é muito mais baixo. Para gente que vem de outras cidades, como eu já morei fora, né, da Paraíba, o custo de vida é muito baixo. Eu sei que para os moradores locais não tem sido tanto, Verdade. né? Mas para gente que vem de fora, o custo de vida ainda é muito baixo e com muita qualidade.
Então, essa sou eu e essa foi a minha caminhada até aqui, Bananeiras. E aí, para iniciar nosso papo, teve uma frase que você falou que me chamou muita atenção, que é: o crescimento de um empresário nunca ultrapassa o nível de organização da própria mente. Eu queria que você explicasse mais para quem nos ouve o que significa essa frase para você, para que as pessoas passem a entender também. Então, o crescimento de nenhum empresário, nem de nenhuma pessoa, né? É claro que quando vocês acessarem meu Instagram, vocês vão ver que eu estou mais posicionada para empresários. Mas eu falo sobre ser humano. E o crescimento de nenhum ser humano ultrapassa o alcance da mente dele. Nós temos limitações, nós temos padrões de pensamento, nós temos crenças que nos limitam. Então, falando agora especificamente para o empresário e para a empresária, eu já atendi zilhões de homens e mulheres que têm as suas empresas, que têm os seus negócios, que têm o seu dinheiro. Seja ele investido, seja ele numa empresa que tem os seus bens, mas são extremamente limitados na sua mentalidade. Então, nenhum crescimento ele vai além do que da onde chega a sua mente. Todo crescimento ele vai parar, ele vai estagnar aonde a sua mente chega. Então, é muito comum você ver empresários grandes no Brasil, como Flávio Augusto, como um Tiago Negro, tem um segredo ali por trás. Não é só homens que sabem fazer dinheiro. Não é só isso. Eles têm uma mentalidade que foi destravada. Pablo Marçal fala muito isso, né? Ele fala em bloqueios emocionais. Se você assistir qualquer vídeo do Pablo Marçal falando sobre mentalidade, ele está falando sobre bloqueios emocionais. E ele mesmo se descreve, ele mesmo se coloca nesse lugar. Olha, eu tinha esses bloqueios. Então eu não conseguia avançar, eu não conseguia crescer por causa dos bloqueios emocionais. Então todo crescimento, ele só consegue ir até onde a sua mente está. Se a sua mente estiver aqui na mentalidade de escassez, você não consegue crescer. E se crescer, não consegue sustentar o crescimento. E também, todas as vezes que a gente chega nesse limite, né? Tudo que vai para cima gera resistência. Sim. E aí é onde entra as nossas crenças e tudo aquilo que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, mas que no decorrer dessa conversa a gente vai aprofundando. Cuidar da saúde vai muito além de uma consulta. É sobre cuidar, respeitar e oferecer uma experiência de cuidado completa. Nossa estrutura foi repaginada, com novas acomodações, cadeiras mais confortáveis e um ambiente totalmente climatizado, proporcionando mais bem-estar durante a sua espera. Também investimos em acessibilidade, tornando a clínica mais prática, inclusiva e fácil de acessar para todos os nossos pacientes. O atendimento segue sendo um dos nossos maiores diferenciais, humano, atencioso e focado para cada pessoa. Pensando nas famílias, a Qualivida agora conta com a área Kids, um espaço seguro, acolhedor para que as crianças possam brincar enquanto aguardam a consulta. Tudo isso reforça o nosso compromisso de oferecer um ambiente moderno e confortável para cuidar de você e da sua família. Qualivida. Cuidar bem da sua saúde é o nosso compromisso. E aí você falou sobre esses limites emocionais. Poderia citar 2 exemplos desses limites comuns? Um limite muito comum, a mentalidade de escassez. É um limite muito comum. 2, outro limite muito comum, eu quero provar que eu venci na vida. Muitos! Isso é cansativo. Meu Deus do céu! É aquele pai que falou na infância que você não vai dar pra nada, que você não vai ser ninguém. E isso gera uma crença de que, realmente, eu não vou dar pra nada, eu não vou ser ninguém. E aí você passa a vida tentando provar o seu valor para alguém. Mas, na verdade, você quer provar o seu valor para o seu pai que disse que você não seria nada. Uhum. E aí por isso que você compra o carro que você compra, que você tem a casa que você tem, por isso a necessidade de estar mostrando excessivamente na rede social o que você possui, né? Ou
uma mentalidade de escassez. Eu não vou conseguir, não vai dar, não, esse ambiente não é para mim. Tem muitas pessoas que têm essa mentalidade de escassez, começam a escalar financeiramente, mas, exemplo, são convidadas para um jantar num restaurante finíssimo. Vamos citar aqui em Bananeiras, um Terraço Lisboa. Esse prato não é para mim. Esse ambiente não é para mim. Essas pessoas não são para. Eu não sei nem conversar com essas pessoas. Limites de uma mentalidade de escassez. Quem disse que não é para você? A sua mente. É porque a oportunidade chegou e tem Sim, mais que aproveitar, né? Mas aí sim, você se coloca numa posição de não ser digno sim. É daquilo. a crença do não merecimento, né? Eu não mereço, e como eu não mereço, eu não me permito. E aí eu ouvi o Guto Galamba, que é outra pessoa que eu sigo nas redes sociais, e um dia ele comentando que ele foi para uma reunião em Dubai. Ele foi chamado para palestrar nessa reunião. Só tinham médicos, assim, nível high ticket em Dubai. E é ali quando ele chegou no hotel, quando ele olhou para toda aquela estrutura do hotel, ele disse: eu não nasci para isso. A crença de não merecimento, a mentalidade de escassez. Então, se eu não mereço, eu não me permito. E aí ele virou o game na mente. Ele disse: eu cresci na internet, eu cresci na rede social, eu cresci financeiramente, mas eu não cresci aqui. E aí ele fala, né, da necessidade que ele teve de entrar num processo terapêutico, porque senão ele não ia sustentar o que ele estava vivendo. Ele já estava vivendo Dubai, mas a mentalidade dele ainda era aquela criança que saiu do Pernambuco e que aquele ambiente não era para ele. E a gente tem que estar preparado, inclusive para a riqueza, inclusive para a prosperidade. E muitos não estão. Muitos não estão. E aí, provavelmente, quando você não está preparado para a prosperidade, ela também não lhe procura. Não, ela não lhe procura. E se ela chegar, porque tem a, a dificuldade primeiro dela chegar, Uhum. né? A prosperidade não é para mim, a riqueza não é para mim, então ela não chega para mim. Isso é o ponto 1. Possa ser que ela chegue, mas o seu inconsciente vai trabalhar para que você perca aquilo, porque você não merece. O que é que você acredita? Eu não mereço ganhar 100k por mês. Então, o seu cérebro, ele trabalha com previsibilidade e com aquilo que é conhecido. Então, se 100k para mim não é conhecido, eu vou trabalhar para voltar para os 5k. Porque isso o meu cérebro conhece. Quem falava muito isso, eu vou citar assim, sempre muitos exemplos de leituras que eu faço, Sim. é Bob Proctor. Isso tem a ver com autoimagem. É o que você pensa ao seu respeito. E a Bíblia fala que o que o homem pensa ao seu respeito, assim ele é. Então, o que eu penso ao meu respeito, alguns vão falar em manifestar aquilo. Não acredito que é assim. Mas é o que eu acredito sobre mim. A Bíblia está lá falando. O que o homem acredita sobre si, assim você é. E aquilo que você é, você faz. Então, o que nós somos em essência, eu faço. Então, eu ter 100 mil reais por mês de faturamento, o que é que eu vou fazer, no geral? Uma pessoa com a mentalidade de escassez, com a crença de merecimento, eu alcanço os 100 mil, mas eu vou comprar um carro de 300 mil. Para gastar aquele dinheiro e você voltar para a mentalidade que você tinha. Tem que corresponder à crença. Você sempre vai ter que corresponder à sua crença. Então, se eu tenho uma crença de 5 mil, eu vou ter um carro de 300 mil e eu vou voltar, então, àquela mentalidade de que eu preciso ter menos e estar sempre apertado. Por isso eu escolho o carro de 300 mil, porque eu vou estar sempre apertado. Então agora eu estou confortável. Eu estou sempre apertado. Eu tenho um carro de 300 mil, mas eu estou sempre apertado. É isso que eu acredito. Que dinheiro vem com esforço, que a prosperidade é só para poucos. Tem um monte de crenças aí de riqueza que a gente vê num dos livros que eu amo estudar, que é Os Segredos da Mente Milionária.
Eu amo, é um coloridinho que tem um caminho. E lá fala muito, né, de crenças sobre dinheiro que a gente tem. E empresários e empresárias vão ter um monte de crenças. Né? Eu acho que essas duas são as mais potentes que aparecem, assim, na minha clínica. Essas duas, eu não mereço, a mentalidade de escassez, né? E essa outra. E é chocante, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, empresário, empreendedor, enfim, todo mundo que quer abrir seu negócio, ele começa a decolar. E às vezes as pessoas encaram até isso como um susto. E aí, às vezes, até eu perguntava para alguns amigos: você tá assustado por quê se você trabalhou para isso? Não, mas eu não consigo controlar isso. E aí a gente vê também que tem muito a ver com o que você colocou pro seu cérebro, que transformou aquele seu sentimento em uma realidade. O Flávio Augusto, ele fala uma frase que eu acho sensacional para empresários. Se você tem a necessidade de controlar tudo, não empreenda. É, Mas se você viveu num ambiente em que você estava o tempo todo em alerta, você tem uma necessidade de controle. Aí olha como o que eu vivi na infância afeta o meu papel como empresário. Porque eu vou trazer, eu sempre tive em alerta. Quem está sempre em alerta tem uma necessidade de controle. é. Eu tenho que controlar o ambiente, porque o ambiente sendo previsível, eu fico relaxado, eu fico em paz. Mas aí você tem uma empresa. E você tendo uma empresa, tem coisas que você não vai controlar. Se o cara que é bilionário, hoje Flávio Augusto é um cara bilionário, ele é dono de um time de futebol, ele construiu um estádio em Orlando. Então, se o cara diz, olha, quer empreender, você vai perder parte do seu controle, você vai ter que trabalhar essa crença de que você precisa controlar tudo. E da onde ela vem? Do ambiente que era caótico, que era disfuncional. E você estava sempre em alerta. Então, uma coisa está ligada com a outra. Por isso que empresários crescem e aí os seus amigos dizem, meu Deus, eu tô assustado, eu não consigo controlar esse crescimento. É. E quem disse que é para controlar? Agora, isso vai começar a te atormentar emocionalmente, porque de fato a falta de controle te coloca num tormento emocional, e aí você vai começar a ficar uma pilha. Aí vai vir ansiedade, vai vir as noites sem dormir, aí vai vir pensar 24 horas,7 no negócio. Consequentemente, um estresse, Total, uma um estresse, uma estafa, estafa, um porque burnout. cansaço mental quando bate é Exatamente. lona. E aí, nossa, eu tô estafado e tô estressado porque o trabalho escalou muito e rápido demais. Foi por isso. Foi porque você não tinha estrutura mental para sustentar o crescimento. E é assim, eu vou dizer até que é engraçado até certo ponto, Sim. porque as pessoas não se dão trabalho muitas vezes de descobrir exatamente o que elas conseguem controlar e o que não, Sim. né? Então, olha, se você consegue controlar você, começa com isso. Então, respira, não pira. E os Sim. fatores externos não tem como controlar, né? E diga-se de passagem, se sua empresa está escalando, está indo bem, você deveria estar feliz. Sim, porque externamente o ambiente tá ótimo. Tá ótimo. Né? Mas internamente, eu ouvi o próprio Guto Galamba em outro podcast dele. Não foi um podcast, foi um 24 horas com o Guto Galamba. Os meninos lá passaram 24 horas com ele, e aí ele emite uma frase que eu, como psicanalista, eu captei assim, sabe? Aquilo que não é dito, que o Sim. psicanalista escuta. Ele disse assim, não, porque eu comecei a fazer muito dinheiro e a minha esposa engravidou. E quando ela engravidou, eu pensei, eu não posso perder mais o que eu construí. Olha o medo. O medo de perder o que construiu. Então aí ele já estava. Ele começa uma pilha interna. O externo dele estava ótimo, estava maravilhoso. Ele estava escalando, meu Deus. Hoje, quem não conhece Guto Galamba na internet? Né? O cara realmente tem construído um patrimônio financeiro. Mas olha a mentalidade dele de eu não posso perder o que eu fiz. Esse medo, esse temor vem de crenças, né, passadas, e aí o interno dele, a estrutura interna dele, não sustentava
o externo que estava maravilhoso. E aí esse cara, se não cuida da mente, ele vai ficar uma pilha. Ele não vai conseguir dormir. Ele vai aqui deitar na cama e vai estar pensando: "Ah, Deus, o que é que eu posso fazer para não perder?" A Bíblia fala sobre isso, né? Em Eclesiastes fala que aquele que muito enriquece, ele vai se perder em como controlar a riqueza que acumulou. Então, a Bíblia também é muito clara em... Não é que a gente não pode fazer riqueza. O povo judeu é um povo rico. É. É Deus, ele tem a sua mão liberada sobre o povo judeu. Mas é um povo que, por exemplo, sabe descansar. No 7º dia, assim como Deus no sábado, o judeu descansa. O judeu não trabalha. E são coisas que a gente precisa aprender com este povo que é rico, muito rico, né? Eu poderia citar milhões, é bom que vocês pesquisem na internet, dá um Google, né, de empreendedores e empresários judeus que fizeram nome aí no mundo. O Zuckerberg é um deles. Então, mas tem um princípio de descanso por trás. Tem um princípio de confiança em Deus. A confiança não está só em mim, no que eu faço, no meu braço. Então, tem princípios de confiança no transcendental, em alguém que é maior do que o seu crescimento. E se a gente não está alinhado esse corpo, alma e espírito, né, que eu falei no início, você começa a pirar, tipo, meu Deus, estou crescendo, mas eu não controlo esse crescimento. Não vai controlar mesmo, não. Você tem que controlar o interno. O externo, diante de um país que a gente tem taxas, os impostos maiores, um país com um imposto maior do mundo, a gente não controla o externo mesmo, não. A gente não controlou na pandemia. Eu tenho empresárias que chegaram para mim, que quebraram na pandemia, que até hoje não se reergueram internamente. Mas externamente, ok. Externamente até conseguiram ali fazer o negócio reacender, reavivar, mas internamente não conseguiram se reerguer. E aí, uma dessas, né, chegou para mim 5 anos depois da pandemia, foram 5 anos de depressão. Então, a empresa se reergueu em partes, né, digamos assim, mas emocionalmente aquela pessoa estava destruída por causa de uma pandemia. E da reforma que tinha feito ali dentro da empresa, tinha investido muito dinheiro e perdeu tudo pelo pé por conta da pandemia. O estabelecimento fechou e eu colapsei emocionalmente. Quantos empresários não colapsaram porque o externo mudou? E esse externo pode ser um cenário muito bom e o externo pode ser um cenário péssimo, como foi o da pandemia. Qual é a sua estrutura interna? Para se manter firme, eu digo que o meu trabalho, o que o Mente de Elite faz, é construir essa estrutura interna, que é um fundamento para qualquer vento que passar, qualquer tempestade, você continuar firme, seja na abundância, seja na escassez. Isso é saber remar direitinho em alto mar, né? Sim. Eu costumo dizer que, pelo menos eu, porque eu também abri uma empresa, que, na verdade, essa empresa surgiu quando eu era ainda adolescente. Eu sempre quis trabalhar no mundo jornalístico, então naquele momento eu criei um site, né? E esse site existe até hoje, aí nós temos aí 3 milhões de visualizações, às vezes 5, 6 milhões, depende da época do ano dos lançamentos. Sim. E o site é voltado para tecnologia, então todo dia tem muita informação, né? Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor,
pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios. E na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. E durante esse período, nós passamos por muitas flutuações. E agora temos mais uma, a IA. Sim. Então, ao invés do carinha acessar meu site, ele pergunta a IA e a IA numa frase responde. Então, nós temos uma queda. Sim. E eu, com a minha mente que eu já... Eu geralmente faço assim. Vamos aguardar o que é que vai acontecer, né? Já estamos aqui nesse rio. A água não volta. Essa água não volta, ela só segue. Então vamos ver. Então eu tenho esse mecanismo que é, vamos deixar o fluxo ir. E eu, por algum motivo, particularmente, eu tenho uma ideia assim, mas alguma coisa nova, melhor, vai acontecer para que esse jogo vire de novo, sabe? Porque sempre foi assim. Nós que trabalhamos com sites, com mídias, com jornalismo, sempre teve isso. E para quem trabalha em redação hoje, talvez isso seja também muito pior. Por quê? Uhum. A IA vai fazer um texto Sim. maravilhoso para você. E aí nós temos muitos cortes hoje nas redações de grandes jornais como a Globo, CNN, Jovem Pan, tá, ó, demitindo todo mundo. Porque a IA tá fazendo o trabalho. Exatamente. Eu digo, gente, beleza. Mas assim, será que a IA vai fazer tudo? Por que vocês não ficam bons no que a IA não faz? Ah, mas não é muito difícil. Tá, mas espera aí. Você saiu hoje da Globo, do G1, tá? O que você aprendeu no G1? Ah, aprendi isso, isso e isso. Tá, então por que você não melhora isso? Uhum. Porque a IA, ela vai se alimentar do que o mundo já sabe. Mas o que é que o mundo não sabe? A IA não tem sentimento. A IA não Sim. apura. A IA delira muito em muita coisa. Sim. Eu fiz um teste recentemente com o lançamento do iPhone 17. Sim. A IA me falou que era o iPhone 26 que ia ser lançado. Então, assim, tem coisas que a IA não responde, né? Sim. E dentro da minha área, tem muita gente, eu digo, gente, vocês têm que pensar no próximo passo. Não é ficar, ai meu Deus, a IA, a IA. Que parece até aquele meme que diz assim, eu não lembro bem o contexto, que diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e aí nem vai nem vem. E fica todo mundo paralisado. Exatamente. E isso casa justamente com o que eu vou... Essa próxima pergunta que eu coloquei é o seguinte. Por que tanta gente boa, com uma excelente estratégia, ela trava nos resultados? Tanto gente boa quanto gente inteligente, né? Quando eu dou uma palestra específica sobre neurobiologia das emoções. E ali, a minha intenção é fazer o empresário, o ser humano, o público que me chamar, essa palestra está pronta, fazer conhecer o que é que são emoções, quais são elas e como gerenciá-las. Porque eu não consigo gerenciar o que eu não conheço. Sim. É um princípio básico de gerenciamento. E as emoções, elas não são inteligentes. Então, eu não curto muito a frase, eu uso muito o Dr. Augusto Cury, que também fala sobre isso. Gente, inteligência emocional não é o melhor termo usado, porque emoções não são inteligentes. São mecanismos automáticos do nosso corpo. E aí eu tenho pessoas boas, pessoas inteligentes. Eu tenho pessoas com currículos incríveis. E agora com a IA, e agora com os cursos online, gente, eu posso fazer curso na Harvard, de graça. Tem Cambridge oferecendo cursos online gratuitos. Então você pode ter no seu currículo Cambridge. Então não é sobre mais capacitação técnica. Não é mais sobre inteligência.
Tem um dado que nessa palestra eu começo essa palestra abrindo, dizendo 94% dos CEOs do mundo estão sendo demitidos ou pedindo demissão por causa de falta de gerenciamento emocional. Não é a capacitação técnica, não é o currículo dele, não é as pós-graduações que ele fez, não é o mestrado, o doutorado que ele tem. São pessoas boas. Ou, não, um empresário que não estudou. Porque tem muita gente que é bom no comércio, né? De negociar, de comprar, vender. Eu vejo isso. Meu pai teve um gerente, trabalhou numa empresa de São Paulo. O cara era muito bom na compra e venda, era um negociante. Ele era realmente para o comércio. Estudou até a 4ª série. Tá tudo bem. Ele tinha aquela habilidade. Então, não é sobre você ser bom para vender um carro, para vender uma casa, para fazer dinheiro, para investir. Hoje você compra um curso do Tiago Negro na internet e aprende a investir. Ou da Natália Cury, você aprende a investir. Você tendo tempo e disposição, virei o fera do trade. Você vai virar, né? Você vai ter a capacitação, mas você não tem a estabilidade emocional. Então, hoje no Brasil, saiu há 2 semanas atrás, né, a matéria no G1, que hoje o maior índice de demissão no Brasil já é de saúde mental. Então, ou são quadros de ansiedade, ou são quadros depressivos, ou burnout, ou qualquer outro transtorno, né, associado aí a doenças do estresse. Então, pessoas boas, pessoas inteligentes, elas vão travar. Vão. E por que elas vão travar? Falta de estrutura interna. E a gente tem um exemplo, acho que o maior do Brasil, que é o próprio Silvio Santos. Sim. Que era um camelô, Sim. que agarrou uma oportunidade. Eu tava vendo, eu não cheguei a ler a biografia dele, mas acho que com o filme que vai ser lançado vai dar pra conhecer muita coisa. Sim. Que ele comprou uma TV que tava quebrada e ele disse, peraí, temos uma oportunidade ali. Sim. E ele arriscou e foi. Eu achei isso de uma inteligência maravilhosa. Por quê? Às vezes, as pessoas compram algumas empresas quebradas e ela já tem uma mentalidade um tanto mística que diz o seguinte: aquele negócio quebrou, se eu sustentar aquilo ali vai quebrar de novo. Mas às vezes é o cara que pode ser qualificado, mas ele não tem esse feeling, essa percepção, né? Essa necessidade. Porque toda empresa existe para suprir a dor do cliente. Sim. Se você não supre a dor do cliente, ou a sua empresa é feita, como você falou no início, para provar algo para alguém, Sim. ou apenas para comprar um carro de 300 mil, beleza, você provou algo para alguém, ok. Ou então você comprou o carro de 300 mil. E agora? Qual é o próximo passo? Né? Como você sustenta isso, né? Então, são ausências de estrutura emocional interna, né? Porque eu conheço muita gente, Emanuel, muitos empresários em João Pessoa que tem o status, então tá na rede social, tá dirigindo um Porsche, tá dirigindo uma BMW, mas não tem carne para comer em casa. Gente. E isso aqui na Paraíba é muito forte. De todos os estados que eu morei, na Paraíba, essa coisa do status, de parecer que... Eu acho que isso também tá muito no inconsciente coletivo, sabe? A Paraíba, por muitos anos, foi aquele estado de, você é um Paraíba, né? Essa coisa da rejeição pode ter levado o paraibano a, vou mostrar que eu venci na vida. Mas você não mostra que você venceu na vida com um Porsche na garagem. Você mostra que venceu na vida com uma estrutura mental que sustente o Porsche na garagem. Até porque nos dias atuais, o que incomoda as pessoas na internet não é mais o carro nem a casa. É a felicidade e o bem-estar. Exatamente. Guto falou isso, essa semana ele postou um vídeo dizendo que o luxo agora não é mais você ter um Rolex. Porque com essa coisa da China, ninguém mais sabe se um Rolex tirado do braço é verdadeiro ou falso, né?
E aí ele diz que agora o novo luxo, e eu já estou estudando essa coisa do brand, do novo luxo, pesquisando muito. E de fato, gente, a nova ostentação, o novo luxo é ostentar qualidade de vida. Sim. E qualidade de vida é sono ok, é um corpo que corresponda a essa qualidade de vida. A gente vai falar sobre corpo em alguma das perguntas aí que eu Sim. vi. É um corpo, é uma mente sustentada e uma espiritualidade desenvolvida. Se você não tem esses três, você colapsa com o Porsche na garagem. Você tá aqui dirigindo, né? Às vezes o Porsche está dirigindo por você no piloto automático, mas você tá destruído por dentro, você se sente só, você não tem com quem compartilhar tanta riqueza conquistada. Que triste essa vida. E eu conheço pessoas assim, que dirigem Mercedes-Benz, mas não tem com quem compartilhar. Mercedes, não tem com quem compartilhar um jantar, uma garrafa de um vinho Barolo italiano. Não tem com quem compartilhar. E aí eu sinto muito. Esse homem e essa mulher não conquistaram o status, a qualidade de vida. Conquistaram coisas, mas não estrutura interna. É. Eu tenho uma cantora, eu não sou fã não, mas eu acho que ela tem uma sacada de marketing, de ideia, de tudo, de empresa, que eu fico assim, não, essa mulher que é a cantora Anitta. Sim. E ela deu um depoimento alguns meses atrás que ela dizia o seguinte: eu achava que pra eu ser feliz eu tinha que ter uma casa, um carro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tive e não fiquei feliz. E aí ela disse que descobriu que ela precisava consertar as coisas que estavam quebradas dentro dela. E ela disse que isso foi uma grande ilusão, porque ela veio da comunidade, né? Sim, E geralmente acredita-se que para ser feliz tem que ter muito dinheiro. sim. E ela disse: agora eu tenho. E não fiquei mais feliz. E é engraçado esse movimento que acontece com todo rico. Com todo novo rico, esse movimento acontece. Você vai escalando nas coisas materiais. Então, eu É. tenho um iPhone 17, eu preciso do 18. Eu dirijo um HB20, vou trocar por um Q3. Aí o Q3 não é suficiente, eu troco no Porsche. Agora estou dirigindo um G63, uma Mercedes-Benz G63. Só que você nunca está satisfeito, porque coisas materiais nunca vão satisfazer o ser humano. E aí é o tédio da riqueza, que a gente chama. Você já conquistou tudo. E aí você começa a procurar na sua vida, o que é que eu preciso ter mais? Mas você já tem tudo. É aquela dificuldade que a gente tem em aniversários de pessoas ricas. Aí pessoas que têm uma mentalidade de escassez vão pensar o quê? O que é que eu vou dar para essa pessoa? Ela já tem tudo. É. Será que ela já tem tudo? Esse é um tipo de pensamento de escassez de quem presenteia. Mas talvez ela não tenha Deus. Pois Talvez é. ela não tenha uma espiritualidade desenvolvida. Talvez essa pessoa não tenha com quem conversar. Ela tem com quem negociar. Ela tem pessoas para, se ela disser assim, ai, vamos andar de lancha no final de semana comigo? A lancha enche. Mas e no dia que essa pessoa, como uma Anitta, que conquistou tantas coisas, um dia que ela simplesmente quis chorar, dizer assim, amiga, senta aqui só para chorar, sem esse interesse no que eu tenho, será que tem? É. Então, tem esse tédio do rico, né, que escala como ela, escalou e conquistou coisas para provar da onde ela saiu, para dizer ao mundo, saí daqui, venci na vida. Venceu mesmo? E o bom é que ela tá recalculando a rota, né? Quando Sim, percebeu isso, né? sim. Eu tenho percebido, né, que ela tá buscando ali um desenvolvimento de Eu espiritualidade, percebi. Teve né? um dia que ela falou assim: gente, eu já tenho tanto dinheiro. E se amanhã eu não quiser mais cantar? Eu não vou cantar mais. Ou seja, ela parou de se obrigar.
né? Sim. Eu tenho que fazer. Sim. Não, se eu não quiser fazer mais, eu não faço. Já E dei o minha que eu vejo nesse contribuição. movimento é propósito. É, Por que que eu faço o que eu faço? exatamente. Então, eu faço o que eu faço para ganhar dinheiro somente, ou eu faço o que eu faço por propósito de vida? Então, eu sou muito movida a propósito. E o Uhum. Viktor Frankl, da logoterapia, fala muito isso, né? Se você tem um propósito, você suporta tudo. É, E o cara escreve isso, e ele tem essa percepção, e a logoterapia ela nasce dentro dos campos de concentração no nazismo ali, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, ele estava dentro do campo de concentração, mas ele tinha um propósito. E ele, então, suporta todo o sofrimento, e aí nasce a logoterapia, porque se um empresário, um empreendedor, uma empresária, ela tem um propósito, qual é o meu propósito? É comprar um carro? Gente, na hora que você comprar o carro, o propósito acaba. acaba. É. Então, eu sou muito movida por propósito. Qual é o propósito do Mente de Elite, Nelly? O Mente de Elite é formar essas estruturas internas. Porque se eu formo essa estrutura interna, esse cara, essa moça, essa mulher, ela vai ter um propósito de vida com uma estrutura interna sustentada para suportar uma pandemia que vai fechar sua empresa ou suportar a riqueza e fazer aí os seus milhões, e eu vou ter a estrutura interna para sustentar a riqueza também. Sustentar uma despedida também de quem eu fui. Né? Porque tem isso também, isso é uma Tem. dificuldade de quem vai crescendo. Ai, meu Deus, eu não me identifico mais com os meus pais, com a casa dos meus pais, com o ambiente que eu saí. Isso é um luto também, isso é uma quebra. E às vezes você se culpa porque você está enriquecendo, inconscientemente, tá? Você se culpa porque você está viajando para a Itália e a sua mãe mora num sítio em Bananeiras. E você saiu do sítio em Bananeiras. E você está na Itália lá, mas internamente você está em conflito. Ai, mas a minha mãe está num sítio em Bananeiras. Você precisa de uma estrutura interna até para romper com esse padrão da onde você saiu e dizer assim, não, eu construí, eu mereço. Se a minha mãe quiser sair do sítio em Bananeiras, eu tô aqui para proporcionar isso a ela. Se também não quiser, é uma escolha dela. E separar, ter essa distância emocional do que os nossos pais foram e escolheram, daquilo que a gente está construindo. Você sabia que o planejamento da Cirne Reveste foi pensado especialmente em trazer o nosso acervo natural para que você chegue aqui e veja os nossos produtos ambientados? E já começo com 2 pedras naturais queridinhas, almofadadas, pretas e brancas, que estão instaladas aqui no fundo da nossa imagem. A união da pedra branca com a pedra preta trouxe muita sofisticação para a entrada de nossa loja. Além do cliente poder observar elas ambientadas, aplicadas e conseguir imaginar essas pedras em sua casa, no seu ambiente. A Cirne Reveste não só é uma loja que vende produtos naturais, ela consegue te mostrar as pedras ambientadas no espaço para que o cliente consiga fazer a melhor escolha de forma assertiva e segura. Então espero você para tomar um café e fazer as suas escolhas. E aí você me deu um gancho maravilhoso para a minha próxima perguntinha. E aí a gente falou dos perfis mentais, né? E aí temos aqueles empresários que crescem rápidos e temos aqueles que sempre travam. Até andam, mas eles acabam travando. Existe um perfil mental que a gente consiga mapear isso? Por que que um Sim. trava e o outro avança? Sim, quem trava não tem medo de arriscar. Ou quem não trava, quem avança e cresce rápido não tem medo de arriscar. Então, quando você ouve, né, Flávio Augusto falando, uma das coisas que ele sustenta muito quer ser empresário, você vai ter que arriscar. É. E aí, quem é que vai travar? Se você tem um bloqueio interno com qualidade de escassez, aí vai faltar. Aí se eu colocar 5.000 e não voltar. A pessoa que trava, ela é uma pessoa que ela tem bloqueios emocionais. O cara que cresce, que explode, que vai, ele simplesmente arrisca. Arrisca de forma imprudente,
Nelly. Não tô falando de ser um imprudente, mas de ver um cenário em que você diz, isso aqui vai dar certo. E não é isso aqui vai dar certo apenas orando, ai Senhor, faz dar certo. Não é só sobre isso. É. Ou mentalizando, ai vai dar certo, vai dar muito certo. É fazendo, e isso tem muito no livro Os Segredos da Mente Milionária, que é fazer o que precisa ser feito até dar certo. Então, quem cresce rápido é esse cara que acorda com um propósito. Tem um propósito que move ele e não é ele mesmo. Geralmente não, né? O significado da palavra propósito é algo que você faz que vai para além de você. Então, eu percebo em mim esse movimento do Mente de Elite. É para além de mim, eu estou interessado em criar uma estrutura interna no empresário. E por que eu quero criar uma estrutura interna nesse empresário? Porque essa estrutura interna sustenta uma família, a família dele. Mas essa estrutura interna nele não sustenta só a família dele. Sustenta a família de cada funcionário que ele tem. Olha que incrível. Olha onde está a minha visão. A minha visão é curar um Brasil que está adoecendo em saúde mental. E eu estou começando a curar. Você pode começar um movimento ou de baixo para cima ou de cima para baixo. E o movimento Mente de Elite, ele começa de cima para baixo. Nesse empresário que é o cabeça de uma empresa, mas que ele tem funcionários que também têm família. Então, se eu mudo a mentalidade desse cara, isso influencia a empresa, influencia os funcionários, que influencia a família de cada um. Então, o cara que cresce, ele é esse cara que tem sim uma estrutura mental de vou arriscar. Agora, eu não vou arriscar, não é um tiro no escuro. Vou fechar o olho, vou apontar para cima e vamos ver o que dá. Não. Ele é um cara que ele tem propósito, ele arrisca e ele todos os dias ele acorda se dedicando a essa visão. Ele tem uma visão. Então, eu tenho uma visão, eu só paro quando eu alcançar a visão. O cara que trava, né, ou a empreendedora que está tentando empreender e ela trava, ou esse cara trava, ele vai bater nos bloqueios emocionais. E se eu alugar a sala e eu não tiver o dinheiro para pagar no próximo mês? Você já travou. E se... porque o cara que avança, ele vai alugar a sala e ele não vai ter esse pensamento. Qual é o pensamento dele nele? Eu vou fazer o que for necessário para ter o aluguel do próximo mês. Então, são estruturas mentais completamente diferentes. A pessoa está aqui alugando a sala, alocando a sala com medo. E se faltar? Você está vibrando tanto no medo, no e se faltar, e a Bíblia vai falar, aquilo que eu temia me sobreveio. E aí o que você teme te sobrevém, obviamente, porque você tem que corresponder à crença. Porque toda vez que você diz que vai faltar, você já decidiu. Exatamente. Vai faltar. Vai faltar. Então vai. E o cara que tem a mentalidade que ele cresce, que ele avança, que ele prospera, eu não me interessa se vai faltar. Eu vou fazer de tudo para que não falte. Nem que eu tenha que abrir uma empresa, aloquei a sala e ainda não está funcionando. Nem que eu venda din-din no sinal. Mas eu vou ter o dinheiro para o aluguel da sala. Então, a mentalidade é outra, a visão é outra. O cara, ele é impulsionado por uma estrutura interna. Então, ele não tem esse pensamento de... Ai, e se faltar? E a escassez? E se eu tenho esse mês. E se eu não tiver daqui a 3 meses? Né? Então, eu tenho 5 mil agora, eu tenho 10 mil agora, eu tenho 15 mil agora. E daqui a 3 meses? Não, eu gerei 50 mil agora de receita, eu vou fazer fluxo de caixa. Quais são as minhas despesas? Tal. Beleza, então de despesa aqui eu tenho 10k. Entrou 50 mil. O que é que eu vou fazer? Fluxo de caixa. Eu não vou emitir esse tipo de pensamento. Ai, meu Deus, e se faltar daqui a 3 meses? Não, de forma inteligente, eu vou investir um dinheiro aqui, invisto em criptomoedas, invisto em LCI, LCA, vou amplificar, né, a minha carteira de negócios. Eu não tenho só uma carteira de negócios, tem isso também. Eu vou amplificar a carteira de negócios. Não vai faltar. Eu não vou
emitir nem esse pensamento, nem esse tipo de frase. Não é bem É distinto. muito interessante, porque de um lado tem um dizendo assim, vai faltar. E do outro tem um dizendo assim, se acontecer, a gente vai resolver, né? Mas ele não decidiu. Se vier, eu resolvo. Sim, Vou dar meu jeito, né? sim. Então é um corajoso e um que escolheu travar, né? E aí quando você fala que essa questão de trabalhar o comportamento como ativo estratégico mudava tudo, em que momento você percebeu isso, analisando a cabecinha? Acho que foi depois de muita Sim. conversa, Pois é. já na época de sendo professora também, ou com amigos, familiares, ou somente com a psicanálise? Não, a virada de chave para eu trabalhar com empresários foi quando eu estava atendendo um gestor de uma grande construtora em João Pessoa. Hum. Foi muito engraçado o movimento dele, porque eu atendi a esposa e por uma demanda ali com a esposa, eu tive um atendimento pontual com ele para resolver as questões do casamento. Mas as questões do casamento passava pelo financeiro, que sempre passa, né? Todo casamento, a maior parte dos divórcios que a gente tem hoje no mundo são por questões financeiras. Então você precisa resolver o seu interno para as questões financeiras, inclusive no casamento. E eu comecei a atender esse rapaz. E atendendo esse rapaz, 1 ano de terapia, 2 anos de terapia, e o cara é outra pessoa. Ele devia no cartão da esposa, ele era completamente desorganizado financeiramente. Mas quando ele chega para mim, ele não chega com a demanda financeira. Ele não chega com essa dificuldade financeira. E foi ali que a minha chavinha virou. A gente foi tratando crenças limitantes que vinham da infância, que foram instaladas na adolescência. E a gente, no trabalhar dessas crenças, este homem ele foi mudando do cara que devia no cartão da esposa, que sujou o nome da esposa, para hoje o cara que tem investimentos e várias carteiras e tirou férias pela primeira vez na vida. Gente, é chocante, né? E ali eu vi essa transformação acontecendo na minha frente, nos meus olhos. Eu disse, é isso. Um gestor de uma grande construtora em João Pessoa mudou a mentalidade. Isso influenciou o casamento dele, influenciou a família dele. Os filhos nunca tiveram férias com o pai. Olha como isso influenciou a família. E, obviamente, que isso reverberou no trabalho dele. Então, hoje, quando ele volta, né, agora em 2026, que ele voltou para mim, falando como foi o retorno pós-férias, mas como foi o seu recebimento na empresa? E aí o CEO da empresa diz, fez falta, viu? O cara que era só mais um funcionáriozinho ali dentro daquela grande construtora em João Pessoa, agora é o cara que faz falta, porque mudou a mentalidade. E aí a minha chave virou. Eu disse, eu preciso trabalhar com líderes, com CEOs, com empresários, com donos, com gestores. Eu preciso trabalhar com a galera que está aqui em cima, porque isso muda todo um ecossistema para baixo. Então, ali minha chave virou. E aí, já que você identificou esses padrões aí inconscientes, quais são os padrões que hoje mais sabotam esses empresários? Como eu falei, né? Primeiro, a mentalidade de escassez. Acho que é um padrão ouro, digamos assim, né? Um padrão clássico. Mas eu acho que o primeiro é essa necessidade da aceitação. A necessidade de aceitação por causa das rejeições na infância, porque o pai abandonou. Tem um caso de um amigo, empresário no Rio Grande do Norte. E o pai abandonou, né, as crianças muito cedo e a mãe ali. Hoje ele é um grande empresário no Rio Grande do Norte, mas ele tem uma necessidade de
ser aceito. E um dia eu perguntei assim pra ele, por que você tem um Rolex? Ele com um Rolex no braço, original, tá? Não é da China, não. Não é da Shopee. Não era da Shopee, original, originalíssimo. Inclusive ele vende, né, Rolex. Mas por que você tem um Rolex? Ele parou, desconversou, mas respondeu. Ele disse, para pertencer, para me sentir pertencente a um grupo que eu preciso fazer parte. Porque tem isso também, né? No universo do empreendedorismo, se você não tem, você não é. Sim. É uma inversão de valores. Porque primeiro você é, né? Depois você tem, a partir do que você é. Mas muita gente tem primeiro, não, então eu tenho que comprar o Porsche, eu tenho que comprar o Rolex, eu tenho que comprar um Cartier. E ali ele respondeu para pertencer. E eu me calei, que era apenas um amigo, não era uma sessão terapêutica. Sim. E ali eu me calei, eu disse, meu Deus, a necessidade de aceitação dessa pessoa ainda está presente. É um tanto chocante, né? E aí, provavelmente a maioria desses empresários que você atende são bem inteligentes porque escolheram fazer esse tipo de terapia. E vem uma pergunta clássica. Por que essas pessoas tão inteligentes, elas costumam repetir decisões ruins, mesmo sabendo que vão pagar o preço? Eu amo essa pergunta. É um dos meus fixados lá no Instagram. É o terceiro fixado no Instagram. Vamos lá. Por que repetimos padrões ruins que não gostamos? Nosso cérebro, ele é preguiçoso. E aqui eu vou ser bem neurocientista, tá? A gente vai repetir, a gente aprende por padrão e por repetição. Então, digamos que a gente aprendeu um padrão da necessidade de aceitação, certo? Aprendemos. Está lá instalado no nosso drive essa programação mental. A gente vai repetir isso, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente deseje, mesmo que a gente se esforce. Se esse padrão ainda é inconsciente, se você não passou pelo processo terapêutico, e esse padrão ainda é inconsciente, você faz e não sabe por que faz, ou da onde vem, você vai repetir porque o cérebro é preguiçoso. Ele vai repetir, a cena pareceu a mesma, não é a mesma cena. Não é o seu pai te cobrando, não é o seu pai te xingando, não é o seu pai dizendo que você não vai dar pra nada, não é mais a mesma cena. Mas te faz se sentir do mesmo jeito, o cérebro então responde automaticamente. Para que você dê a resposta, a reação igual no passado. O cérebro, ele é preguiçoso. A gente estava falando de neuroplasticidade um pouquinho nos bastidores, né? O cérebro, para ele sair dessa automatização, ele é automático. É quando a gente aprende a dirigir. A gente tá ali pensando, né? Eita, embreagem, passa a primeira, acelera aos pouquinhos, vai soltando a embreagem. A gente tá pensando no mecanismo de dirigir. Com o passar dos anos, você entra no carro, você nem pensa mais no mecanismo. O cérebro do mesmo jeito. Então, ele vai fazer com que você haja da mesma... Pense, sinta e se comporte da mesma forma. Por quê, Nelly? Porque ele aprendeu esse caminho automaticamente. Então, na hora que você entra lá no hotel em Dubai e você sente, isso aqui não é para mim. Isso faz com que você reaja e tenha esse pensamento, sentimento, comportamento da mesma forma quando um rico deu uma feira para a sua família quando você era pequeno, porque vocês não tinham o que comer. O cérebro, ele sempre vai agir da mesma forma, até que você conheça o mecanismo. Depois que você conheceu o mecanismo, aonde nasceu a crença? Nasceu aqui. Nessa situação que eu tive um dia com meu pai, naquela discussão que ele disse que eu não ia ser ninguém na vida, eu saí de casa e eu vivi a vida para provar para ele que eu seria alguém. Naquele dia, uma crença foi instalada. E aí você sente
e reage e se comporta de uma forma automática. Todas as vezes que alguém lhe desafiar nos seus negócios, todas as vezes que a economia disser que você não pode, você vai provar que pode. Porque o seu cérebro reage da mesma forma. E aí é quando empresários tomam decisões ruins, tomam péssimas decisões, reagem de forma automática. Meu Deus, como a gente ouve, né, agora com a chegada da implementação da norma regulamentadora 1, que é a NR1, as empresas elas vão ser obrigadas a trabalhar saúde mental dentro das empresas, mas como a gente ouve relatos de donos de empresa que estouram com seus funcionários, que têm reações abruptas com os funcionários. De onde isso vem? Vem de caramba, eu fiz aquilo, eu falei assim com o meu funcionário, mas eu não queria falar. Porque você aprendeu um mecanismo automático. E você reage assim quando você se sente, por exemplo, ameaçado. De repente chega uma... não existia... Só existia Netflix funcionando, o cara lá da Netflix está ganhando super dinheiro, e de repente chega a Amazon Prime. Aquilo te ameaça. E você vai reagir como você foi programado para reagir. Agora, como é que eu não ajo mais assim? Quando eu pego o mecanismo que é inconsciente e é automático, e eu venho para a terapia e torno ele consciente. Olha, consegue perceber, eu como terapeuta, é muito engraçado essa parte do lado de cá, em que eles reagem do lado daí. Eu tive um caso de um líder, voltou da França, assim, muitas experiências e tal, e eu fiz e realizei, foi assim, e realmente me desgrudei do meu pai e da minha mãe, mas agora eu tô no Brasil e eu não sei que decisão tomar, era sobre uma tomada de decisão que ele precisava. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, eu disse, olha, você percebe que você continua querendo resolver os problemas da sua mãe? E que você não está cumprindo um princípio bíblico de deixar pai e mãe e se unir à sua esposa e resolver com a sua esposa, que agora você tem outra família. Ele foi mudando de cor. Tadinho. Ele foi mudando de cor, ficando amarelo, roxo. Ele volta o cão arrependido para as suas. Só que ali eu tô para ajudar, para tornar aquele comportamento que é inconsciente, consciente. Olha, você percebeu isso? Não. Pronto. Aí a gente começa o nosso trabalho. Quando eu pego o que é inconsciente, o que é automático, e torno consciente. Aí a gente começa um bom trabalho de neuroplasticidade, de formar agora uma nova crença. Conheço a crença antiga, como você estava falando, eu conheço as minhas crenças. Mas conhecer, isso eu aprendi com o meu psicólogo. O autoconhecimento, ele é o início de um processo. Ele não é todo o processo. Porque eu só conhecer sobre aquilo e não fazer nada sobre aquilo, não me tira do lugar. Porque às vezes as pessoas acreditam que a psicóloga ou terapeuta vai resolver por você. Não é esse nosso papel, né? Tá, gente? E eu costumo dizer também o seguinte, Deus vai fazer tudo, menos a sua parte, né? E as pessoas não entenderem saindo. Esses dias eu vi eu não lembro quem foi que disse, sobre essas questões de maturar ideias, de ter um tempo, de sair do automático. E a pessoa disse assim, todas as vezes que você for convidado a tomar alguma decisão e você não tiver tempo para pensar, a resposta é não. Isso. E eu amei isso. Porque às vezes até eu mesmo, às vezes a gente sofre uma pressão para tomar alguma atitude ou uma decisão e as pessoas pressionam tanto que parece que não tem mais tempo. E eu comecei a adotar isso, né? Para evitar um pouco também a tal da autossabotagem. Sim. Mas assim, a autossabotagem em negócios, já que a gente tem falado aí de alguns comportamentos, é falta de disciplina ou é algum conflito lá dentro que não foi resolvido, na sua opinião? Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O
segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Com certeza, conflito interno, né? Geralmente, empresários, eles são muito disciplinados. Horário de acordar, o tempo ali de trabalho na empresa, dedicado à empresa. Disciplina não é algo que falta a eles. Falta em outras áreas, Uhum. mas não na área empresarial. Eles geralmente são pessoas muito dedicadas aos seus negócios. Porém, ele vai se autossabotar quando ele tem um conflito interno. Então, vai chegar um momento em que, exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso aqui tomar uma decisão de, por que eu comprei esse carro? Nem sei por que eu comprei esse carro. Na verdade, foi uma decisão emocional. E eu sempre digo, pela neurociência, que se você não tem tempo de pensar e de dormir, não decida. A melhor decisão que a gente pode, as melhores, né, decisões que a gente pode tomar sem se auto-sabotar é depois que a gente dorme. Deixa eu dormir. Deixa aqui o meu consciente desligar, deixa o meu inconsciente trabalhar, deixa eu processar isso aqui, aí eu decido. Então, autossabotagem, ela é fruto, né, de um conflito realmente completamente interno. Disciplina não falta. E o que é, já que você falou agora da neurociência, né? O que a neurociência explica sobre decisões ruins que são tomadas justamente sobre esses momentos de estresse? Então, a gente toma decisão ruim, né? E o empresário ele vai tomar uma decisão ruim mediante a estresse, porque o nosso cérebro ele vai entrar num estado de alerta. Todo estado de alerta é um estado de sobrevivência. Então, ou você mata ou você morre, Sim. né? E aquele estado vai liberar dentro de você um nível de adrenalina tão profundo que você corre o risco de, sim, tomar uma decisão equivocada. Por quê? Na hora que, imagina um bicho, agora eu vou falar de animais irracionais, porque esta é uma parte do nosso cérebro que funciona igualzinho, certo? Somos animais também, só que racionais. Temos uma centelha divina dentro de nós e temos um córtex pré-frontal desenvolvido que faz a gente tomar decisões mais acertadas. Só que se a gente não usar essa parte da frente, quem é que vai tomar conta? A parte emocional do cérebro. Eu não vou falar aqui termos técnicos para não ficar confuso. Mas a parte emocional do cérebro e a parte instintiva, a gente continua tendo, mesmo como seres humanos e animais racionais. Então, na hora de um conflito, na hora de um estresse, quem é que entra em ação? A parte emocional e instintiva. E todo o instinto, ele nos leva para necessidades básicas. Eu tenho que defender o meu. Na hora que eu estou estressado, na hora que eu estou sob estado de alerta, o que é que acontece? Ali eu posso ter dois tipos de emoções. Ou esse empresário, ele está envolvido por raiva, ou ele está envolvido por medo. São duas emoções básicas que vai dar reações no nosso corpo involuntárias, porque a emoção vai fazer com que isso aconteça. Não tem assim, eu não sinto emoção. Só se você tiver algum outro transtorno que eu não vou citar aqui, né? Um antissocialzinho, aí realmente vai ter problemas ali no sistema emocional. Mas se você é um ser humano normal, se você está sob pressão, se você está sob o estresse, se você precisa tomar aquela decisão naquela hora, ou você está com medo ou você está com raiva de perder uma boa negociação, você está receoso. Então, o medo está ali. Quais são os neurotransmissores que são liberados no seu corpo nesse momento? Adrenalina, noradrenalina.
Então, e cortisol, né? Se for por muito tempo, aquela decisão se estender numa semana difícil, uma semana estressante, aí já entra o cortisol, que é o hormônio do estresse, todo mundo conhece. Só que esses hormônios ou esses neurotransmissores, eles e essas emoções, raiva ou medo, vai nos levar para 2 tipos de decisão. Ou você luta, entra pra briga pra ganhar e que vença o melhor, ou você foge. Tanto raiva quanto medo gera isso dentro do ser humano. Ou você vai, não, eu não quero, aquilo tá me startando tanto medo que eu quero evitar essa discussão. Eu quero evitar essa decisão, eu quero procrastinar. É aí que entra a procrastinação, porque eu quero evitar, tá me dando tanto medo, tanto receio, que o medo, todas as emoções, isso é assunto para outro podcast. Todas as emoções, ela tem os aspectos positivos, ela não é só ruim, tem aspectos positivos. A raiva nos coloca nesse instinto de sobrevivência, a gente vai fazer de tudo para sobreviver, e o medo, ele nos protege. Mas o medo, se ele nos proteger demais, ele nos paralisa. E aí o empresário, ele está procrastinando uma decisão que, se ele tivesse uma estrutura interna bem regulada, ele decidiria com calma. Mas na hora que ele está sentindo medo, ameaça, ou raiva, estou sendo ameaçado aqui, meu Deus, só existia Netflix, agora Amazon Prime, vou tomar uma decisão. E não é o melhor momento, porque nesse momento você está numa sobrecarga de neurotransmissores, sobrecarga química mesmo, que vai te fazer tomar uma decisão precipitada. Ou de lutar, ou de fugir. Na prática, isso nos negócios. Ou você vai dizer, compra. Ou você vai dizer assim, não, é melhor não. Aí você perde a oportunidade. Então você fugiu ou lutou, mas você não deixou essa emoção regular. Peraí, deixa eu gerenciar. O que é que eu tô sentindo aqui? Eu tô me sentindo ameaçado. Porque uma outra pizzaria abriu aqui na pizzaria do lado. Eu tô me sentindo ameaçado. Então, vou fazer o seguinte, vamos baixar os preços. Na hora que você sentiu a ameaça e tomou a decisão imediata, impulsiva, você foi para o mecanismo de luta ou fuga, que a gente chama. E aí você foi para a luta. Mas foi a decisão mais acertada? Não. Você conversou com a sua terapeuta? Você conversou com um gestor de negócios para analisar a situação e saber se baixar o preço era a melhor estratégia? Não. Você dormiu? Não. Você tomou essa decisão como? Não, quando eu soube que o carinha na internet estava vendendo o iPhone 17, nem sei o valor de um iPhone 17, mas estava vendendo a R$9.000, eu fui lá e baixei para 8.000. Será que foi a decisão mais acertada? Então, é dessa forma, né, que esses comportamentos dentro da neurociência pode prejudicar um empresário. Você falando aí essa história da pizzaria, eu só lembrei do exemplo da Coca. A Coca nunca se incomodou com a Pepsi, né? E nunca baixou o preço por conta da Pepsi. Exatamente. E aí, na minha cabeça, quando você falou assim, eu vou baixar o preço, eu acho que eu diria assim, empreendedor. Então, você sempre soube que os seus preços eram altos. Exato. Então, seu produto era ruim? Porque se seu produto é alto, se seu produto é bom, tem qualidade, né, é diversificado e você tem um preço mais caro porque você oferece produto de qualidade, ok. Mas quando o seu preço é alto e você sabe que você não está oferecendo coisa tão boa assim, a ponto de se incomodar, então temos um problema aí. Vai melhorar seu produto. Exatamente. Como eu falei, a Coca não reclama da Pepsi. Tá não. nem aí. E tem, o universo é abundante, a gente tem um Deus que é abundante. Sim. Então, tem lugar para todos. Todos. Agora, todos que se posicionam e que, claro, que busquem, né, a qualificação para isso. Então, não. O preço da minha pizza é R$70 porque eu trabalho com catupiry da Catupiry. E eu não vou baixar o preço. Quem quiser comer catupiry da Catupiry vai comer por R$70. E tá tudo bem. Eu sei quem eu sou, eu sei como é que a minha empresa funciona e qual é a visão e missão da minha empresa. Isso está muito sólido dentro de mim. Não é só na visão da empresa. É dentro de mim, isso está sólido.
Então, não, eu não vou me sentir ameaçado porque a pizzaria do lado botou a pizza a R$ 35. Pois é. E aí, nessa questão de decisão, tem alguma diferença neurológica entre quem sustenta o risco e quem foge dele? Você falou muito do córtex, Córtex. né? Tem. Isso é exercício, Hum, né? Isso é exercício mental. Quem o empreendedor que ele sustenta o risco, ele está trabalhando sob pressão. A gente tem que concordar que empresários trabalham sob pressão. Eu preciso arriscar. Eu preciso sair da empresa online e abrir a empresa física. Isso é um risco. E existe um caminho neurológico que pode ser exercitado, que pode ser feito. Mas isso é com muita terapia e quem tem conhecimento de neurociência para fazer esse tipo de exercício. Porque aqui não é a psicanálise que vai te responder. Não são as ferramentas da psicanálise, são as ferramentas da neurociência. E uma dessas ferramentas é o mindfulness, né? Então, o mindfulness ali associado à psicologia positiva chega com essa resposta para fazer esse novo caminho. Eu lido com risco, e eu lido com risco o tempo todo. Eu assisti uma série que se chamava Billions. E nessa série ele era um grande empresário do trade em Manhattan, Nova York. Ele tinha dentro da empresa dele uma terapeuta. Porque tanto ele quanto todos os funcionários dele lidavam com pressão o tempo todo. Com ameaça, com risco. Eita, eu digo para o meu cliente comprar ou não. Porque é risco, né? Bolsa de valores é risco total. Eu posso fazer uma tacada aqui de mestre e todo mundo ganha milhões, ou a gente pode perder milhões. E uma das coisas que me chamava muita atenção era que ele tinha uma terapeuta ali dentro todos os dias na empresa. E de vez em quando, um funcionário entrava na sala da terapeuta. Tá livre? Eu preciso conversar. E aí, desabafava e tal, regulava as emoções e fazia esse caminho. Por exemplo, com mindfulness, que é esse caminho de, calma, eu preciso tomar uma decisão, mas tá lá, startando, o palitinho do trade tá subindo e eu preciso tomar essa decisão. Mas na terapia você aprendeu os exercícios de regulação emocional. Você aprendeu exercícios de como construir uma nova rede neural. Antigamente, muito antigamente, no começo que eu ensinava biologia em sala de aula, há 20 anos atrás, a gente não tinha essa certeza de que era possível fazer novos caminhos neurais, nem que era possível novos neurônios serem formados. Hoje a gente já sabe que novos neurônios podem ser formados, né? A neurogênese é possível, e que novos caminhos podem ser formados sim. Como? Repetição. Meditação. Então, mindfulness vai trabalhar muito a coisa da meditação, do mapeamento corporal. Peraí, eu tô uma pilha, tô estressado, o que é que eu faço? Faço um mapeamento corporal, vou pensar aqui no meu pé. Nelly, que ridículo ficar pensando no meu pé, na panturrilha, e sobe coxa, e tô pensando na barriga. Só que esse exercício de mindfulness, para quem não sabe, mindfulness é exercícios de atenção aumentada. É só isso, certo? É você trazer você de volta para o momento presente. São exercícios que vão te trazer de volta para o momento presente. E muitas vezes o empresário ele precisa voltar para esse momento presente, para tomar uma decisão mais acertada. Então, sim, existe uma diferença de estrutura neuronal em quem se arrisca mais, existe. Ele já treinou esse cérebro para estar sempre bem estruturado emocionalmente, para estar sempre no risco, para estar sempre investindo de novo. O Flávio Augusto, para mim, é sensacional, gente. Fizeram uma pergunta para ele. Seus filhos vão herdar os seus negócios? Ele disse, não. Eu vou vender todos os meus negócios. Então ele é o tipo do cara que ele compra aqui e ele vende aqui. Ele está acostumado, ele treinou o cérebro. Então o Flávio Augusto tem uma estrutura mental diferente de quem tem medo de arriscar? Claro que tem.
ele já acostumou o cérebro dele a viver no risco. E como ele é internamente vivendo no risco? Equilibrado. Respira. Aí, eu vou estudar sobre prospecção, né, de negócios. Ah, o cara comprou um cursinho de inglês e vendeu por bilhões esse cursinho depois. Né? Então, sim, existe essa diferença de estrutura mental, mas essa diferença é uma diferença exercitada. Nelly, eu não tenho essa mentalidade, eu não tenho essa estrutura mental. É possível eu ter? Sim, com exercício. E aí, o que é mais perigoso? Fracassar cedo ou crescer sem estrutura mental? Agora é a pergunta de US$ 1 bilhão americanos. É melhor você fracassar logo. Porque tá no início, o estresse vai ser menor, a frustração ela vai ser. O tamanho da frustração ela vai ser menor, porque o negócio tá muito no princípio, né? Porque se você escala, imagina, né? Você tem um negócio, ele foi acontecendo, e a frustração ou a quebra desse negócio, o colapso desse negócio vem com 5, 10 anos de empresa. É aí que vai entrar muitos empresários que, quando colapsam, entram no estado depressivo profundo e não conseguem se recuperar, se suicidam, até tiram suas próprias vidas, porque não foi no início. Então, seguir caminhando e escalando, crescendo como um empresário, como um empreendedor, sem uma estrutura mental, muito perigoso. E aí, eu percebi que o Mente de Elite ele não trabalha a autoestima, né? E parece que você considera isso insuficiente para empresários. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. É porque, assim, empresário ele não precisa se sentir bem. Ele já se sente bem quando compra um carro. Sim. Ele já se sente bem quando compra um perfume importado. Empresário, ele não precisa se sentir bem. Eu não preciso trabalhar a autoestima desse empresário. Ele já abre a porta, né? Quando ele chega num restaurante e que ele para ali no VIP Valet, ele já se sente bem em dar a chave do carro para o cara estacionar o carro dele. Então, ele não tem uma ausência de autoestima. Alguns podem até ter, a gente pode até trabalhar isso em sessão. Mas eu não vejo que isso é uma recorrência no meio empresarial. O que é que esse empresário precisa? Ele precisa de estrutura interna para não colapsar, e ele precisa dessa estrutura interna com urgência. O empresário precisa de resultado, ele não precisa de autoestima. Ele precisa chegar no meu consultório e dizer assim, doutora, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, eu reagi assim, assim, eu não sei o que fazer nessa tomada de decisão. Ele precisa de uma resposta. Ele precisa sair com uma resposta e com um caminho para ele construir essa estrutura interna. Então ele não precisa de alguém ali afagando o ego dele, porque ele já se afaga quando ele compra o Patek Philippe dele, gente. Então, quando eu escrevi, né, sobre isso, e deixo isso muito claro na rede social, que o Mente de Elite não tem a proposta terapêutica tradicional, né, que vai tratar a autoestima, os seus problemas. Não, a gente vai tratar ali crenças. Crenças limitantes que ou te impedem de crescer, de prosperar, ou que, quando você alcança essa prosperidade, esse crescimento, pode te sabotar. Pode te quebrar internamente. Externamente, pode estar tudo funcionando. Sua empresa bombando na rede social, você vendendo seus milhões, faturando milhões por ano. Mas internamente você tá colapsado. Então, a intenção do Mente de Elite é construir esse empresário internamente de forma que ele seja forte. Autoestima não, ele já tem. E qual é a diferença entre fortalecer a mente e apenas se sentir melhor? Pronto. O se sentir melhor é passageiro. Uhum. Então, quando é que Emanuel se sente melhor?
Vamos lá. Quando eu tô com desejo de comer um camarão ao molho Alfredo, e eu sento num restaurante, peço um camarão ao molho Alfredo, comi, me senti melhor. Aí isso é passageiro. Mas na hora que você sai e os dias passam, isso passou, né? Agora, fortalecer uma mente, primeiro construir, né? Pensa na estrutura de uma casa. Eu penso muito no Mente de Elite, numa estrutura de uma casa, de uma mansão. O Mente de Elite é o fundamento. Eu primeiro lanço os fundamentos, depois dos fundamentos vem o quê? Tá lá, a sapata construída. Depois da sapata construída, o que é que a gente levanta? As colunas. E essas colunas passam por corpo, alma e espírito desenvolvido. Comigo vai ter um pouco mais de alma desenvolvido, mas eu não deixo de tocar na espiritualidade e no corpo. É impossível, porque eu sou bióloga, então vou tratar das questões do corpo também. E a gente levanta essas colunas. Aí depois que a gente levanta a estrutura de ferro, o que é que a gente faz? Pensando numa construção. Quem é construtor tá adorando, né? Tá entendendo tudo. Depois que eu levanto a estrutura de ferro, eu preencho aquilo com Isso. um cimento, com concreto, Com concreto. ali. Então, isso é fortalecer. Porque a autoestima, ela vai ser passageira. Então, a autoestima seria o acabamento, uma decoração. Sim, um detalhe. Um detalhe que pode ter e pode não ter. Né? Que quando você passa naquelas luzes de LED que você acende quando chega em casa, dá uma sensação boa. É, Mas logo passa. O que é que sustenta uma casa? A a estrutura. estrutura. Até porque quando a gente vai mudar uma decoração, a gente não diz, vamos derrubar a casa e fazer outra. Exato! Né? A gente, A no gente máximo. só muda aquilo ali. Eu não tô gostando dessa parede branca. Vamos mudar para cinza grafite? Pronto, isso vai te fazer se sentir bem. Exatamente. E existe algum momento em que a motivação deixa de funcionar completamente? Quando esse empresário ou empresária já alcança o seu patamar, né, que ele tem como objetivo. E aí a motivação já não é suficiente. Eu sempre digo, eu geralmente compartilho algumas coisas da minha vida pessoal nos stories, e eu digo que motivação te faz começar. É a motivação, ela te faz começar. Mas ela não é sustentável. O que vai sustentar a sua visão e a sua missão é propósito. Então, tem um momento que a motivação ela para de funcionar? Sim. Na hora que eu alcanço, não, eu tenho um objetivo. Desse ano eu vou fechar o meu primeiro milhão. Desculpa. Meu primeiro milhão. Você alcançou o seu primeiro milhão. Acabou a motivação. É complicado. Tem algum sinal claro que as pessoas devem perceber que chegou a hora de organizar a mente antes de escalar o negócio? Muitos sinais claros. Vamos lá, né? Para os sinais. Não conseguir dormir. Pessoas, empresários, eu vejo muito, Emanuel, que não conseguem dormir, não têm um sono de qualidade. Sintomas de ansiedade, né? Que às vezes a gente acha que não são sintomas de ansiedade. Não, é o meu coração que está acelerado, meu coração que está palpitando. Aí vai no cardiologista. Faz todos os exames físicos, todos normais. Para o que isso aponta? Isso aponta que não é corpo. É mente. Isso aponta que é mente, que é ali questões da alma. Então, sinais de alerta, né, que a pessoa precisa procurar, eu digo que assim, nunca deixe para procurar uma ajuda terapêutica quando os sinais chegarem. O ideal é que você entenda que isso é uma estrutura, que você precisa dela antes que os sinais ocorram. Agora, se os sinais acontecerem, aí é urgente. Aí é inegociável. Então, sintomas de ansiedade, as mãos sempre suando, coração palpitando. Eu sempre, no final de semana, eu fico bem. Eu não tenho nenhum desses sintomas. Deu o domingo, finalzinho da tarde, eu já tô com uma falta de ar, eu já tô com uma dor de cabeça que não tem explicação, já fiz os exames, tomografia, tudo normal. E uma dor de cabeça recorrente constante, que não se explica, né, clinicamente, fisicamente, são sinais e sintomas.
Irritação. A irritabilidade é um dos maiores sintomas que você tá ali perto de colapsar. Eu já falei do sono e o não cuidado com o corpo. Então você começa a se descuidar. Você começa a comer compulsivamente. Você come as emoções. Então, eu tô comendo fast food o tempo todo, eu não treino, eu não tenho uma disciplina ao acordar. Então, hoje eu acordei 6 horas, amanhã, liga aí pra empresa e diz que eu vou chegar só 10 horas. Então, essa desestrutura no sono e na alimentação, né? E a gente São sabe, sinais. e é importante você falar isso porque quando as emoções já começam a interferir no corpo, é porque ó, já deu ó, vários sinais antes e você não percebeu, né? Sim. Foi Que adiando. são as psicossomáticas que a É. gente chama, né? E é bom que a gente passe a enfrentar, né? Às vezes a gente tem um pensamento, é bom que a gente esteja lúcido para analisar se aquele pensamento realmente merece ser levado adiante, né? Sim. E como diz uma amiga minha psicóloga, pensamentos são só pensamentos. A gente Exatamente. precisa confrontá-los. Eu penso que seja sugestões do cérebro. Sim. Às vezes o cérebro pode estar dizendo assim, isso aqui é assim. Aí se você disser aí ele vai dizer, então é. Aí ele faz a festa. Ele entra pela porta e faz a festa. Ela disse que é, então tá bom. E aí, por que que tanta gente produtiva vive cansada, ansiosa e com aquela sensação horrorosa de estar sempre atrasada? Bem, produtividade não tem a ver com qualidade de vida. Eu posso ser produtivo, mas eu Uhum. posso ser disfuncional. Então, quando você é muito produtivo, e aqui eu vou contar um caso, eu adoro contar casos, porque eu acho que isso torna tudo tão mais tangível para quem está assistindo e ouvindo. Vou contar um caso, estava de férias agora em João Pessoa, e um amigo meu, ele é empresário no ramo imobiliário. E era um sábado, a gente estava de férias, a gente estava com a esposa, os filhos, e mais pessoas, amigos, e ele disse assim, ao sair de casa, ele disse, hoje eu não trabalho. Bem, entramos no carro, plim! A primeira notificação no WhatsApp chegou sobre um imóvel que precisava ali de uma resposta e tal. E ele prontamente atendeu imediatamente aquele cliente. E ali demandou algum tempo e a esposa dele no carro, então, respondeu e retrucou. E era porque não ia trabalhar. Começou uma guerra. E começou ali, né? O clima já ficou assim. Meu Deus, me tira desse carro. Mas o que eu quero falar ali sobre produtividade, né? Você precisa ser produtivo, mas você precisa ser funcional e não disfuncional. Porque na hora que a produtividade ela começa a afetar o seu lazer com a família, o seu tempo de sono, o seu tempo cuidando de você mesmo, com o seu corpo. Quando a produtividade começa a afetar a sua alimentação, eu tô aqui sendo produtivo, barra de chocolate, aí a gente já não tem uma produtividade funcional. Então, eu preciso, como pessoa, não é só para empresários, né? Esse podcast, vocês podem extrair aí muita coisa da vida. Eu preciso ser produtivo, sim, mas aprender também com um povo judeu, que diz assim, esse dia é o dia de descanso. E eu não faço nada. Nelly, mas e aquele caso daquela empresa, você me abordando no sábado ou no domingo? Não respondo. Não falo sobre isso, não falo sobre trabalho. Eu tenho um horário de trabalho. Eu trabalho à tarde, pelas manhãs eu tiro para mim. Então eu não acesso o WhatsApp. Ninguém vai conseguir falar comigo no WhatsApp de manhã. Eu não vou responder pela manhã. Porque eu sou produtiva, mas eu preciso ser funcional. E a primeira pessoa que precisa estar funcional e funcionando bem sou eu. Então as minhas manhãs é para eu fazer meu milagre da manhã, o livro. É para eu fazer as minhas orações, para eu me conectar com Deus, para eu fazer meu exercício físico. Então eu uso esse tempo, máscara de oxigênio, gente, primeiro em você. E aí, se você tem uma manhã fazendo o seu milagre da manhã, por exemplo, que eu ensino aos meus empresários a fazer, cada um dentro da sua rotina, aí eu tenho um dia produtivo.
aí eu sou produtivo e eu sou funcional. Mas eu botei a máscara de oxigênio primeiro em mim. Então, ter esses cuidados. Estamos chegando ao final do nosso podcast e tem mais nossa última perguntinha. Para quem está assistindo a gente agora e sente que está crescendo por fora, mas desorganizado por dentro, por onde essa pessoa deve começar? Eu gosto muito de um livro. Eu gosto muito de vários livros. Mas esse em especial, assim, é um livro de cabeceira que eu, vez por outra, eu volto a ele, releio algumas coisas. A Coragem de Ser Imperfeito. Nenhum empresário, nenhuma empresária, nenhum empreendedor que chegou lá, né, venci na vida, ele é infalível. Então, eu sempre digo assim, por onde começar? Coragem de olhar para você internamente, olhar para as suas questões internas, olhar para as crenças internas que estão aí. Você está ganhando dinheiro, você está fazendo os seus cais, você está, mas internamente você está nervoso, internamente você está impaciente, internamente você está com medo, internamente você está depressivo, internamente você está isolado, internamente você não tem alegria de viver, internamente você está estressado com a sua equipe. E é isso que você reflete externamente, né? Porque internamente você está assim. Então tem um monte de questões que não é vergonha, sabe? Não é vergonhoso. E aqui eu falo muito mais para homens que têm muito mais dificuldades de procurar o processo terapêutico. Não é vergonhoso. Foi ensinado ao homem que sentir emoção, que falar sobre emoção é sinal de fraqueza. E aí eu desconfiguro isso para as frases da Brené Brown nesse livro, que vai dizer, pelo contrário, homens que conseguem falar sobre emoções, conversar, entender e gerenciar as suas emoções são os homens mais corajosos. Então, coragem não é ausência de medo, coragem é ir com medo mesmo. Então, vai para a sessão de terapia com medo mesmo. O que será que essa mulher vai me ler? Eu não vou te ler. Eu estou no processo com você do Mente de Elite para construir uma estrutura que você não tem. Uma estrutura interna que você não tem e que reverbera nos outros. Reverbera no seu gerente, na sua equipe, na sua família, na sua esposa, nos seus filhos. Os seus filhos reclamam que você é ausente e a sua resposta é: estou construindo o patrimônio para que você não precise. Mas você é ausente como pai, você é ausente emocionalmente. Então, por onde começar? Coragem. Coragem. E é com essa coragem que eu já quero agradecer por você ter tido a coragem de vir conversar com a gente hoje. Obrigada. Né? Eu espero que você tenha gostado dessa experiência aqui em Bananeiras. E eu acredito que a nossa conversa vai ajudar muita gente. E também eu queria que você dissesse o @ para quem quiser lhe procurar. Eu agradeço, né, em primeiro lugar. Foi uma conversa incrível. Eu acho que a gente tem ainda muitas figurinhas para trocar. Muitas figurinhas. Eu acho que eu vim para Bananeiras para somar naquilo que a cidade já me entregava, né, que é essa estruturação interna. Ela contribuiu para essa estruturação interna e vocês, né, aqui do Abandonados, estão contribuindo também para essa estruturação não só interna, mas externa agora, como profissional, né, psicanalista, neurocientista e com o Mente de Elite, que é um projeto que surgiu aqui, né, que Deus me deu aqui. Então vocês estão fazendo parte do início desse projeto, né, para que ele seja lançado para milhões de pessoas. Eu não quero limitar o poder de Deus na visão que ele me deu sobre o Mente de Elite. Eu quero realmente expandir e vocês fazem parte disso, estão fazendo parte disso. E meu @ Rumanelli Reis, com 2 L's e Y. Rumanelli Reis, então vocês vão encontrar tudo que vocês precisam saber, tanto de mim quanto do Mente de Elite lá.
Agora vamos olhar para as nossas câmeras. Vamos nos despedir do pessoal. Pessoal, esse é o episódio 159. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau! Tchau!